Acho que no Real Madrid ele ia deitar. Ele ia deitar e rolar. O que faltou naquele Brasil de 2006, você acha? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e hoje temos um convidado mais que especial. Estamos aqui com Zé Roberto, que não é grande, né? É gigante. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Futebol, Zé. Obrigado, cara. Primeiramente, uma honra, um prazer receber vocês aqui dentro do Memorial ZR11 Experience, e hoje a gente vai contar bastante experiência que eu vivi ou vivenciei na minha carreira. Então, para mim, um prazer enorme receber vocês aqui no meu espaço. Com certeza o prazer é nosso. E nós pedimos aí para vocês aí do canal mandarem as suas perguntas. Então vou dar uma lida na pergunta do pessoal. Você vai respondendo aí. As melhores perguntas eu separei. E vou começar já com uma polêmica, né? Polêmica. Então vou começar assim. Libertadores 2020, 2021, né? Quem que ganha, Zé? Faz sua aposta aí. Rapaz, o que a galera está mais me perguntando nas minhas mídias lá, Instagram, Facebook, canal do Zé lá no YouTube, é: Zé, pra quem que você vai torcer na final? Por quê? Porque eu fiz histórias nas duas equipes, né? Finalizei a minha carreira, né? Meu último clube foi o Palmeiras. O Santos, eu tive uma passagem muito boa, muito positiva. Eu diria até que foi jogar no Santos, eu vivenciei uma das melhores fases da minha carreira, né? Fui bicampeão paulista, melhor jogador da competição na época, 2007, né? Artilheiro do time na Libertadores, no Palmeiras 2015, capitão do tricampeonato da Copa do Brasil. Depois, o ano seguinte, 2016, depois de 22 anos campeão brasileiro. Então tem muitas histórias nas duas equipes, né? Então é por isso que a galera tá me perguntando, me bombardeando para quem que eu vou torcer. E agora eu vou em direção à tua pergunta: quem vai ganhar? Ainda bem que você perguntou quem vai ganhar e não para quem eu vou torcer. Não, também não vou te colocar contra a parede. Eu acho que as duas equipes vivem momentos distintos, né? Eu acho que o melhor momento, com certeza, é do Palmeiras pela temporada que vem fazendo, né, até aqui, né? Campeão paulista, poxa, depois de muitos anos. Final da Copa do Brasil, final da Conmebol Libertadores, e está disputando ali 6, 7 pontos ali atrás do líder. Então a temporada do Palmeiras é uma temporada muito positiva. Eu acho que dentre essas competições que eu acabei de comentar, ganhou o Paulista, eu acho que tem possibilidade muito grande de vencer uma das duas, mas se tratando de Libertadores, vai pegar um time que é pesado, né? Tricampeão da competição. O Santos fez uma temporada boa também, né? Na questão de todo o momento difícil que o clube se encontrou com a questão da punição da FIFA, questão de jogadores entrando na justiça para pegar o passe por não estarem recebendo salário. Aí chega o Cuca e muda toda a situação, né, através da liderança dele, de trazer o time, os jogadores de volta para a competição. Campeonato Brasileiro, estão brigando lá em cima também por uma boa colocação, ou tentar uma vaga na Libertadores. Chegou na final com muito mérito, né? Pegou um time pesado ali na semi, né? Que foi o Boca, antes pegou o Grêmio. Então são duas equipes que chegam assim com muito mérito, né? Então acho que apontar numa final um favorito e falar para você ou pro fã que tá me fazendo essa pergunta, é difícil apontar um favorito, porque são dois times grandes e que tem história na competição, né? Eu acho que vai ser um grande jogo e, cara, que vence o melhor. Fugiu, hein? Fugiu, mas tudo bem. Vou até mudar aqui o assunto, vou um pouco pro passado, então vamos falar um pouco da sua história. E o Ramon Guimarães, ele falou: fala, Zezé, bom dia, cara. Sabemos que em 99, quando você atuava pelo Bayer Leverkusen, você mudou da lateral pro meio. Apesar de atuações espetaculares, você sentiu dificuldade de atuar na posição? E como você sentiu ao ver de perto o golaço do Zidane?
Acho que você não estava em campo na final, eu não joguei né? a final porque eu tomei o cartão amarelo e fiquei suspenso e não joguei a final, mas estive com o time lá tudo, né? Primeiramente, um prazer responder a pergunta do Ramon. Eu acho que essa transição minha da lateral para o meio, eu não tive nenhuma dificuldade, porque desde a base, né, que eu iniciei minha carreira na Portuguesa, eu sempre atuava nas duas posições. Então, no Real Madrid você chegou a jogar também? Quando eu fui pro Real, eu fui como meia, né? Um atacante de beirada. Mas eu comecei o Campeonato Brasileiro quando a Portuguesa foi para a final em 96, com o Grêmio jogando de lateral, e nas oitavas eu passei a jogar no meio, né? E foi onde eu me destaquei e o Real Madrid me comprou. Então essa minha transição da lateral para o meio, ou do meio para a lateral, eu nunca tive dificuldade, porque desde da base, desde a escolinha, eu sempre atuei nessas duas posições. Então eu nunca tive dificuldade, mas assim, eu sempre gostei mais de jogar como meia. Eu acho que como meia eu me sentia mais à vontade. Eu acho que as minhas características e qualidade que eu tinha como jogador, eu acho que me dava possibilidade de fazer coisas diferentes dentro do time, ao invés de jogar só na lateral, marcando ou indo pro ataque no tempo certo. E no meio me dava essa possibilidade de fazer gols, de dar assistência. Então, para mim, eu nunca tive dificuldade, mas sempre preferi jogar mais como meia. Né? Você fez o sentido contrário do que a maioria dos jogadores, né? A maioria dos jogadores vai indo cada vez mais pro ataque, se afastando de posições que correm muito. Eu acho que talvez pela sua condição física sempre ser, digamos assim, de altíssimo nível, você pôde, no seu último time da carreira, você pôde ir pra lateral. Mas a sua preferência sempre foi meio campo, então? Foi meio campo. Eu acabei encerrando a minha carreira como lateral porque 2013, quando o Wendel foi vendido para o Leverkusen, o Filipão tinha acabado de chegar no Grêmio e ele precisava de um lateral, que a gente tinha perdido o Wendel. E tinha um garoto da base que ainda não estava preparado, e o Filipão me chamou e falou que, cara, sabia que fazia tempo que eu não jogava como lateral, e que ele iria me usar nessa posição. E aí ele fez um treino coletivo na época, e aí eu treinei, fui bem, foi como se fosse andar de bicicleta, fazia tempo que eu não andava de bicicleta, aí comecei a pedalar, fui pegando o time ali do pedal, e foi a mesma coisa na lateral, né? Fui pegando o posicionamento de jogar na linha de 4, subir no tempo certo, de antecipar, de esperar, e eu acabei encerrando ou finalizando a minha carreira no Palmeiras como lateral, porque quando eu voltei a jogar depois de muito tempo, eu fui o melhor lateral do Campeonato Brasileiro com 40 anos, ganhei bola de prata, e aí terminou meu contrato no Grêmio, o Palmeiras me contratou, e quando eu cheguei no Palmeiras foi para jogar de lateral, e eu encerrei minha carreira lateral. Nas temporadas que eu joguei no Palmeiras com 41, 42 e 43 anos, que foi 2017 que eu encerrei minha carreira, eu joguei na lateral e no meio, então tinha jogo que jogava na lateral, jogo que eu jogava no meio, então deu pra jogar em alto nível, jogando nas duas posições no Palmeiras. Até os 43 Até os 43. Até uma pergunta aqui do Thiago Aguiar da Vitória, ele perguntou assim: como que conseguiu jogar até os 43 anos de idade? Porque assim, você pegou, até linkando com uma outra pergunta aqui, você pegou 3 décadas diferentes de futebol, né? Em altíssimo nível nas 3 décadas. Verdade. Você pegou tipo 90, 2000 e 2010. Verdade. E hoje em dia se fala muito sobre foco, etc. É uma coisa que não tinha antigamente. Isso. Você acha que você foi um dos primeiros você acha que vai se tornar mais comum chegar até tanto tempo? Você acha que isso é um ponto, nesse caso, um ponto fora da curva? Eu acho que eu me tornei um caso meio que fora da curva, porque eu acho que a gente não vai achar um outro jogador que jogou em alto nível, sendo campeão,
na lateral com 43 anos, até porque o futebol, cada ano que passa, ele vai evoluindo. E essa evolução está trazendo para dentro do futebol mais questão física, porque a idade ela está diminuindo. Hoje você vê garotos com 15, 16 anos já jogando no profissional. Então, quando a idade diminui, você traz para dentro do futebol mais vitalidade. E a vitalidade fala de força, e força fala de intensidade. Intensidade é tudo que o futebol atual, é tudo que está acontecendo no futebol atual. E eu consegui acompanhar, né, essas gerações, como você mesmo citou, né, a geração de 90, 2000, 2010. Então, eu só consegui acompanhar essas gerações porque lá atrás eu entendi que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho, aí eu passei a cuidar dele. Então, quando eu passei a cuidar do meu corpo, eu entendi que a parte física era muito importante eu estar com ela 100%. Só que para mim estar com a minha parte física 100%, eu precisava olhar para a máquina e cuidar da máquina. A máquina era o meu corpo. Então, a partir do momento que eu entendi isso, Lucas, eu passei a me preocupar com a alimentação, eu passei a me preocupar com a regeneração pós-jogo, dormir o tempo adequado. Eu passei a ter esse entendimento, e aí entra onde você comentou que na época o pessoal não tinha muito esse entendimento, e isso trouxe para mim um foco, e o foco me direcionou em eu decidi quando que eu queria parar. Eu parei com 43 em alto nível, entrando para a história do Palmeiras, que fazia 22 anos que não ganhava uma competição importante como a Copa do Brasil, com 42 anos sendo capitão do tricampeonato da Copa do Brasil, sendo o atleta mais velho a marcar em uma competição importante como a Conmebol Libertadores. E aí, quando eu decidi parar de jogar com 43 anos, eu decidi, não era porque eu estava embaixo ou que eu decidi parar porque eu cheguei numa conclusão que eu dei o meu melhor e cheguei no máximo. E eu entendi que por eu ter feito isso, ficou um legado. E esse legado começou a aparecer projetos que é sobre ele que a gente vai falar mais. Ô Zé, vou até linkar com outra pergunta. Então, Murilo Palmeirense, o seu nome já diz muita coisa. Murilo Palmeirense perguntou o seguinte: se você não tinha vontade de fazer um freela de lateral esquerdo nessa final da Libertadores? Então eu vou te fazer outra pergunta. Boa. Você já ficou com saudade, assim, já deu acordou de manhã e falou, eu podia estar jogando aí, porque todo mundo sabe que assim, você tinha lugar, você aposentou com lugar, que nem você falou, você aposentou com lugar, você tinha lugar em qualquer time. Bem, aposentamos bem, isso foi importante. Tranquilíssimo. Sim. Você já bateu aquela vontade, falou, nossa, hoje eu tava com a vontade de pegar uma final de campeonato aí. Então, de vez em quando bate, Lucas, essa vontade, não é sempre não, mas sabe quando bate essa vontade? Quando eu vejo o Bayern de Munique jogar, quando eu vejo equipes que, em vez de ficar correndo, deixa a bola correr. E me dá vontade quando eu vejo equipes que jogam não só olhando o individual, mas o coletivo. Porque o coletivo, você vê o jogo coletivo, ele te atrai. É um jogo que você vê que você olha um time jogando, por exemplo, o exemplo que eu dei, o Bayern de Munique, você fala, cara, se a pessoa você joga do lado do Thiago Alcântara ali no meio, cara, eu acho que ia dar pra gente fazer um estrago. Já pensou se eu jogo no meio com fulano ou ciclano na lateral, por exemplo? Ataque ali, servindo Lewandowski. Isso, então quando eu olho jogos assim que é atraente, às vezes bate essa vontade sim. Quanto à pergunta do Murilo, voltar a jogar essa final Palmeiras de lateral, eu acho que não, mas se fosse no meio, eu acho que eu voltaria. Vamos falar um pouco do Haaland. Que o Haaland chegou, ele estava já no Salzburg deitando, chegou no Dortmund como uma grande promessa e não teve, assim, ele não, é aquele jogador que não teve período de adaptação, né? Ele chegou fazendo gol adoidado, foi o primeiro jogador a chegar em 25 gols
na história, tipo, em 25 gols em uma das 5 ligas grandes. E ele está sendo já vinculado a vários gigantes europeus, né? Todo mundo fala, vai pro Real Madrid, vai pro Manchester United, e ele tá no Dortmund, que é um gigante. Sim. Mas ele ainda não está nas grandes potências financeiras, principalmente. Sim. Então a tendência é que alguém pesque ele em breve. Para ele, você acha que seria melhor fazer o que o Lewandowski fez? Segurar um pouco de tempo no Dortmund antes e ir para um time grande, gigante, que nem o Bayern? Ou você acha que ele já está pronto para partir para uma nova etapa aí? Eu acho que ele já está pronto, poxa. Ele é um jogador que ele surgiu fazendo coisas diferentes com pouca idade, cara. É difícil você achar no cenário, né, no mercado do futebol, jogador com a personalidade, com as características e de números de gols que ele fez na temporada, ainda jogando no clube antes de chegar no Dortmund. No Dortmund, quando ele chegou, ele só confirmou isso. Então eu acho que não tem mais tempo para que ele... Até agora eu falo com a cabeça do jogador. O jogador, quando atinge essas marcas, quando sai de um time que ele precisa ir para um outro para estar na vitrine, e quando ele está nessa vitrine que é o Dortmund e ele consegue atingir essas marcas e desperta interesse dos gigantes, a primeira coisa que o jogador quer é ir jogar nesse gigante, porque ele está olhando e visualizando a evolução na carreira, né? Então é um jogador que tem muito potencial, é um goleador, é novo, e ele quer continuar atingindo metas e batendo recordes, né? Então, com certeza, eu acho que na próxima temporada acho que vai ser difícil o Dortmund segurar ele, porque é um jogador moderno, um jogador que, quando você fala de atacante Europa, você pode colocar ele entre os 5 atacantes que se destacam, né, em qualquer competição da Europa. Com só 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, com certeza ele tem, o tempo dele tá contado no Dortmund. Só que para onde ele vai a gente não sabe. Aonde você colocaria ele, você sendo um amante do futebol? É difícil demais. Onde você acha que ele se encaixaria nos clubes grandes? Eu não vejo muitos atacantes com as características que ele tem, mas eu vejo que ele se encaixa em vários clubes grandes. Tem muito time precisando de um atacante assim e não tem tanto atacante. E não tem. Exatamente. Eu não vou me colocar... eu não vou entrar nessa briga, não. Sabe onde eu colocaria ele? Não falei. Do Real. No Real? Acho que no Real Madrid ele ia deitar. Ele ia deitar e rolar. E o Real Madrid tá buscando essa renovação, né? Tá precisando, o Benzema é um jogador que já tá há muito tempo no clube, né? Já tá aí na faixa, chegando perto dos 30, então eu acho que é um nome interessante pro Real. Aí, ó, Real Madrid. Eu ia nessa. Fica uma dica aí, hein, Real. Se o Zé Roberto tá falando, eu ia nessa, hein? Fica uma dica aí, hein, Real. Vou fazer umas perguntas um pouco mais sobre tua carreira agora. O pessoal gosta de fazer pergunta polêmica, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com... O Cris perguntou assim, na sua avaliação, o Brasil de 2006 foi um dos melhores times, pelo menos no papel. O que faltava para aquele elenco? Porque jogador não faltava. O que é algo a mais que pesou na Copa do Mundo? O que você acha? Você que tem tanta experiência com elencos grandes, que nem Bayern de Munique, que nem o próprio Real Madrid, que você teve uma passagem curta, mas teve contato com grandes jogadores. O que faltou naquele Brasil de 2006, você acha? Então, já passaram vários anos, né, desde quando eu disputei aquela Copa do Mundo com um time que era o grande favorito, né, para aquela competição. E até hoje eu não consegui ter uma resposta clara o que aconteceu, porque nós tínhamos os melhores jogadores, né? Dentro daquele time a gente tinha os 2 melhores laterais do mundo, o Cafu pela direita, Roberto Carlos pela esquerda. A gente tinha um quarteto mágico ali que você não vai achar em todas as seleções da história. A gente conseguiu ter um time com essa formação, Ronaldinho Gaúcho lado esquerdo,
Kaká pro lado direito, Ronaldo Fenômeno na frente, Adriano Imperador arrebentando tudo. Meio campo você pega um dos melhores volantes que eu já joguei, que foi o Emerson, eu vivendo uma grande fase. Dida, um dos melhores no áudio, uma dupla de zaga, Juan e Lúcio. Cara, você olha pra esse time e você fala, não tem como esse time não ser campeão do mundo. Será que o favoritismo pesou, Zé? O favoritismo, eu acredito que até que não, porque esses jogadores estavam acostumados com isso e venceram nos clubes que jogaram, né, com favoritismo. A gente entrou para disputar um ano antes a Copa das Confederações, favoritos. Fomos para a final contra a Argentina e foi um atropelo, 4-1, se eu não me engano, com todo o favoritismo, mesmo jogando sem 3 jogadores titulares. Então o favoritismo assim não teve assim muito a ver no meu ponto de vista. Eu acho que o que faltou para nós ali foi mais foco, eu acho. Foco e concentração, sabendo que éramos os melhores, mas a gente tinha que vencer nós mesmos. Então o vencer nós mesmos é fazer uma autoanálise e falar o que faltou para que eu pudesse colocar em prol do grupo para sairmos campeões. Então essa resposta, eu posso ter uma, mas eu acho que essa resposta, eu acho que ela é mais individual, porque quem esteve presente sabe o que precisou fazer para sair campeão, né? Então, quando eu olho para aquele time e a minha memória volta para aquela época, eu acho que ficou faltando para aquele time, assim, um aprendizado que eu tive naquela Copa e daquele time é que não basta só ter os melhores, se você não tiver o trabalho em equipe, né? Porque o individual, de repente, poderia fazer a diferença ali, né? Dentre os nomes que eu mencionei, porque a maioria, ou quase todos, eram os melhores jogadores da sua posição. Mas eu acho que se tivesse mais foco, mais trabalho em equipe e colocar mais em prol da equipe, eu acho que poderia acontecer o diferencial, e esse diferencial poderia ter acontecido o título, mas isso não aconteceu e foi onde a gente sentiu bastante dificuldade dentro da competição e também em torno dela, né? Porque todos sabem que para aquela Copa não foi feito o melhor planejamento na questão de concentração, na questão de foco, né, somente para a competição. Então a gente teve ali no início, né, desde Vegas ali, quando a gente fez a preparação na Suíça, muita bagunça, pouca organização, pouco foco, e esses detalhes faz a diferença, né? E a diferença que foi feita e que a gente sabe que aconteceu foi o título da Alemanha, que se preparou antes, que concentrou só o time com a família, que se organizaram melhor, e as coisas aconteceram muito em prol dessa organização que faltou muito em 2006 para a seleção brasileira. Vamos fechar então? Vamos fechar aqui, fazer pergunta para você. Qual que foi o jogo ou o título mais marcante da sua carreira? Ou o dia que você queria reviver, sabe? Aquele jogo que você fala, puta, esse jogo foi um jogo muito especial, não precisa ser título. Pode ser, às vezes, foi uma semifinal, que nem a semifinal contra o Manchester United, pelo Leverkusen. Ou um jogo... Que jogo que foi marcante para você? Assim, o jogo mais marcante na minha carreira, com certeza, foi a Copa de 2006. O gol que eu fiz contra a Gana foi marcante para mim porque foi uma das minhas melhores partidas na seleção brasileira. Eu tive a felicidade de fazer o gol numa Copa do Mundo e ganhei uma caneca de prata que a FIFA dava para o Man of the Match, né? Melhor jogador em campo. Então, essa caneca tem o significado de ter sido melhor em campo, tem o significado do gol, e é um jogo marcante para mim, porque... Obrigado, Danilo. Porque eu ganhei essa no jogo contra a Gana em Dortmund e ganhei uma outra contra a Austrália em Munique. Então, esse jogo contra a seleção de Gana na Copa de 2006, eu acho que é o jogo mais marcante da minha carreira.
É justamente na Alemanha, né? Onde sua carreira sempre girou aí, ó. Essa aqui é a camisa, Lucas. Ó, acho que é legal mostrar pra galera. Eu não sei nem aí. se eu aguento essa camisa. Segura ela aí. Pesada, hein? Essa é pesada, hein? Boa. E essas duas canecas foram as que eu ganhei. E essas canecas aqui, por conta dos jogos, bons jogos que eu fiz na seleção da FIFA, na fase de grupo, eu estive entre os 23 melhores jogadores daquela Copa, né? Então, com certeza eu tenho muitas lembranças quando eu seguro essas canecas na mão, pego essa camisa e relembro o gol. Então, com certeza esse jogo foi o jogo assim mais marcante da minha carreira. E título que você perguntou também, eu acho que eu tive vários títulos, né, na minha carreira, mas de repente eu destacaria um que foi importante numa fase já de final de carreira, que na fase final da carreira de muita gente não acontece muita coisa. Na minha foi ao contrário, né? Na minha aconteceu muitas coisas. Então, ter sido capitão do tricampeonato da Copa do Brasil pelo Palmeiras, a final contra o Santos, foi muito marcante para mim. Então, se eu pudesse voltar a viver algum dos momentos ou alguma comemoração, algum título que eu tive na minha carreira, com certeza eu acho que eu voltaria a viver de novo essa Copa, ter ganho essa Copa. Eu acho que para mim tem uma importância muito grande. Acho que a gente termina bem assim, né? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado, Zé, pela participação aí, por contar toda essa história pra gente. Vou pedir para você assinar uma camisa aqui. Vixe, essa camisa aqui eu não posso... Pode colocar no... A todos os inscritos aí, baixem o aplicativo OneFootball e participem da promoção por uma camisa autografada pelo Zé Roberto, camisa aqui do Bayern de Munique, camisa 2021. Você faz suas honras. E galera, depois. Você que vai baixar aí o aplicativo do OneFootball, você vai estar baixando o aplicativo para ver vários jogos, né, desse gigante aqui do Bayern de Munique. E, cara, você está sendo um privilegiado, porque o aplicativo é tudo de graça. Tudo de graça. Então você não vai pagar nada. A única coisa que você vai ter que fazer é baixar o aplicativo e concorrer essa camisa pesada que eu vou autografar aqui agora. Bora? Bora. Só esticar ela aqui, Lucas, que eu já vou meter a caneta aqui, ó. Um abraço. Ó. Um abraço do amigo Zé Roberto. Top. Talvez eu leve pra casa daqui. Muito obrigado, ó. Deixa o like aqui e não perde que vai ter mais vídeo com o Zé aqui e no aplicativo também. Zé, uma perguntinha de final assim. Se o Palmeiras ganha a Libertadores, Palmeiras e Bayern de Munique, final do Mundial. Eu não vou perguntar quem é o favorito, que a gente já sabe. Sério? Mas assim, seu coração vai ficar dividido ou você já tem um dono, né? Cara, vamos deixar essa pergunta pro próximo vídeo. Pro próximo vídeo, porque a gente tem bastante história para contar para vocês aqui. Então essa aí eu vou deixar... Deixa pro próximo. Pro próximo. Então, beleza. Valeu. Top, Lucas. Valeu aí. Que isso. Até a próxima. Até a próxima. Não se esqueça aí de se inscrever no canal do OneFootball, de de acionar o sininho e também deixar os seus comentários. Talvez no próximo bate-papo, de repente fica a oportunidade da galera mandar aí as suas perguntas sempre também. Manda pergunta. Que a gente vai responder com todo o carinho e também com toda a sinceridade. Não pude responder para quem vou torcer na final do Mundial, mas com certeza até lá eu vou ter um favorito e vou contar para vocês aqui no canal do OneFootball. O OneFootball tá com nós. Falou!